Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Unidos em Cristo, com a edição de terça-feira, a edição de perguntas e respostas com o pastor Isaías, primeira edição de 2023. O pastor Isaías já está aqui, aposto, Amém. Preparado para responder a pergunta que chegou através do WhatsApp 99305-5086. Se você tem alguma dúvida referente à Bíblia, mande para a gente. E não esqueça, já segue a gente lá no canal do YouTube, Podcast Unidos em Cristo. Segue, curte, comenta, compartilha, deixe sua pergunta lá. Pastor Isaías. Tudo bem, estamos aqui, nesse primeira edição. Ano, de 2023. Para nós é um privilégio muito grande. Sabemos que vencemos mais um ciclo, mais um ano. Mais um ano aí para nós continuar na batalha e saber que nós temos grandes guerras pela frente ainda, mas nós vamos chegar lá porque nós estamos com aquele que é maior do que todas as coisas. Com certeza. E sem muita enrolação hoje, porque o assunto é, digamos que, polêmico, mas eu vou direto ao ponto, pastor Isaías, direto à nossa pergunta, que a pessoa nos mandou. Uma ótima noite aos irmãos, vou direto ao ponto, sem enrolação. Talvez a dúvida mais questionada em nossos dias: dízimos e ofertas. Sou realmente condenado ao tal migrador, cortador e devorador, entre outros que muitos pastores pregam? É o irmão Sebastião de Porto Velho. Pastor, essa pergunta, essa dúvida é um tanto questionável, Porque hoje se escuta muito esses nomes na maioria das igrejas, O que a Bíblia nos diz a respeito disso? É uma pergunta muito questionada, na verdade, nos nossos dias, Porque muitos ministérios defendem os dízimos e as ofertas, mais os dízimos, E enquanto outras já não defendem, nem abrem mão, porque dizem que era somente para o povo de Israel, Mas nós vamos aqui esclarecer alguns pontos a respeito desse assunto, que é um assunto polêmico. É um assunto muito polêmico nos nossos dias, Que muitos vêm batendo nessa tecla, uns dizem assim, não deve, outros dizem deve, não deve. Mas e a Bíblia? O que diz a respeito? Nós vamos baseado na Bíblia, não é no disse-me-disse. O que diz a respeito? Nós observamos que no início, lá em Gênesis, a Bíblia já vem nos trazendo que Abraão, ele devolvia o dízimo. E Deus nunca disse isso para ele. Nunca falou: Abraão, você precisa devolver o dízimo para mim. Mas ele já fazia isso em forma de quê? De agradecimento por aquilo que ele recebia. Era uma forma dele estar falando: Deus, olha, muito obrigado. Eu estou devolvendo isso aqui à sua casa, agradecido por aquilo que o Senhor me deu. Ele não fazia uma troca, que hoje é, na verdade, muito questionada. As polêmicas giram em torno dos dízimos e ofertas justamente que por causa da base da moeda de troca. E não é Você isso. Você dá e vai receber 10, 100 vezes 1000. Não é bem assim. Não é dessa forma que funciona. A gente devolve daquilo que nós já fomos agraciados. Mas a pergunta do cidadão, do nosso irmão aqui, é se ele diz assim: será que eu sou condenado pelo migrador, pelo cortador que devora, se acaso eu não devolver o dízimo? Nós vamos ver. O que diz o devorador e o migrador? Quem falou essas palavras foram o profeta Joel. O profeta Joel, ele disse, mas ele estava falando a respeito do povo de Israel,
que passou por uma situação onde uma praga de gafanhotos, né? Eles vieram e devoraram toda a lavoura do povo de Israel. E por que isso aconteceu? Uma forma de castigo, porque o povo, não foi que eles deixaram de dizimar e ofertar, foi porque eles pecaram contra o Deus Todo-Poderoso. Isso veio como castigo por toda a terra, porque eles realmente se afastaram da presença de Deus. Eles se afastaram. E então, veja bem, por essa forma, ele falou, olha, por causa disso, pode acontecer esses fatos, né? E quando nós observamos em várias áreas do Antigo Testamento, a Bíblia fala sobre dízimos e oferta. As colheitas, qual os sacerdotes eles recebiam, né? E observamos que lá em Malaquias 3:10, o texto, acho que mais usado. É o texto mais usado. A palavra de dízimo de oferta mais usada nas igrejas hoje é Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. O que diz Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, né? E aí, depois disso, ele fala assim, trazei, e depois ele diz, olha, e agora fazei prova de mim. Se eu não vos abrir a porta do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, né? Então ele faz uma promessa para aqueles que devolver. Essa promessa aqui é de Deus, é Ele que fez essa promessa. É Ele que prometeu. Então nós vejamos que o dízimo, eu costumo sempre falar, pregar e ensinar, aonde eu tenho essa oportunidade, de dizer que o dízimo, ele é uma prova de fé. Se você não tem fé naquilo que você está fazendo, então é melhor não fazer. Ele é uma prova de fé daquilo que nós estamos devolvendo, mas estamos crendo que vai ser abençoado. Porque a Bíblia também diz que é uma forma de semear. Onde nós semeamos, e aquilo que nós semeamos, nós temos a certeza da colheita. Como que você vai colher alguma coisa se você nunca semeou? Se nunca plantei, nunca cultivei. Não tem como. Então, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, isso com propósito, né? Não esperando que, não, eu vou fazer isso aqui porque Deus vai me dar isso aqui. Não, não é isso. Mas sim uma prova da nossa fé naquilo que nós estamos oferecendo a Deus. É dizendo assim, a nossa gratidão. Deus, muito obrigado por isso. E Deus, quando nós agradecemos Ele, Ele derrama sobre nós a bênção. E a bênção do Senhor é o quê? É múltiplas nas nossas vidas, de uma forma que nós não temos como medir. Às vezes nem sequer acreditamos, né? Sim, não tem como medir. E em várias áreas da palavra de Deus, ele vem falando sobre esses fatos, né? Aí muitos dizem, mas o dízimo, ele era só lá no Antigo Testamento, né? Só no Antigo Testamento. Não. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele deu, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, lá no verso 6, verso 5 a seguir, você pode conferir aí, ó. Eu vou ler aqui a parte B do verso 5, que diz assim, ó, para que esteja pronto como bênção e não como avareza, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. E no 7, ele diz assim, olha, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas Deus ama a quem dá com alegria. Né? No verso 10, ele diz mais assim, ora, aquele que dá a semente ao qual semeia o pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça,
para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência a qual faz que por nós se dê graças a Deus, né? Então é uma forma de bênção na nossa vida. Mas por que foi posto na Bíblia Sagrada que nós devemos dizimar? Porque Deus conhece o coração do homem. Se ele não tivesse feito isso, lei bíblica, como que a obra de Deus ia continuar na face da terra? Ia se manter de que forma? Porque hoje é muito difícil. Qualquer um de nós temos muita facilidade para receber e muita dificuldade para doar. Isso é verdade. Né? Aí o que significa a palavra dízimo? 10%. Aí muitos dizem, mas por que eles têm que taxar, os pastores taxam? A Bíblia diz, o dízimo ele já significa 10%. Mas é 10% de quê? 10% total da sua renda bruta, daquilo que você adquire. Então 10%, segundo a palavra de Deus, você tem que devolver à casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? É onde você se alimenta, aonde você congrega. É igual a pergunta do irmão, mas será que eu estou condenado a isso? Eu até não digo condenado, mas eu digo assim que se você é um crente, que você conhece a palavra de Deus e você deixa de fazer essas necessidades, que é uma necessidade que a igreja precisa, você também está fechando as portas para você mesmo. Porque o dizimar é uma forma de abrir as portas, né? De abrir para que nós possamos receber. A Bíblia mesmo diz que é melhor você doar do que você receber. E quando nós fazemos isso, nós estamos sendo abençoados automaticamente, né? Então veja bem, hoje muitas igrejas pregam o que não precisa. Mas por quê? Porque é uma facilidade que ele encontra de agregar pessoas que não querem fazer esse tipo de coisa, que tem dó de meter a mão no bolso, de dizimar, de ajudar a obra. Mas a Bíblia, ela tem muitos pontos, porque o nosso tempo não dá para mim chegar em todos os pontos a qual ela nos diz, a qual ela nos retrata. Agora também existe uma forma, não adianta nada eu chegar a devolver o meu dízimo, a minha oferta, com um coração magoado. Isso não adianta nada. Eu vou devolver porque o pastor vai não saber adianta. Aí só para agradar. Isso por obrigação, não. É melhor não fazer. Que o coração esteja livre, esteja liberto de qualquer obrigação. Os discípulos, o povo, eles também questionaram Jesus sobre isso. Os escribas, os fariseus, eles chegaram, por quê? Porque o povo, na época, os judeus, eles dizimavam de tudo, eles já traziam essa tradição desde Abraão. E veja bem, o que é que diz lá em Mateus, capítulo 23 e o verso 23. Nós vamos ler aqui, só para ter uma ideia, né? O 23... Mateus 23... 23. 23. Aí diz assim, olha, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, ele diz aqui no 24, condutores de cego, coais um mosquito e engolir um camelo, né? Ainda diz no 25, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Então, o que adianta eu mostrar para você que sou um bom dizimista, que sou um bom ofertante, pegar a minha grande oferta, nota de 200 fazer maior, né? Fazer questão de que o pastor que está lá veja, de que os obreiros, de que a igreja veja eu colocando, de que adianta eu dar a minha melhor oferta, o meu melhor dízimo,
só para mostrar e se o meu interior está vazio de Deus, né, da misericórdia, do perdão, do olhar ao pobre necessitado. De que adianta eu ir lá devolver a melhor e passar por cima do necessitado? Isso vai adiantar alguma coisa? Chegar ali na porta, o necessitado te pedir um prato de comida e você não dá? Não vai adiantar nada. Esse é um outro ponto, pastor. Um exemplo, eu tenho um dízimo a me dar na igreja, mas aí tem uma ou duas ou três famílias que eu sei que está passando dificuldade, a Bíblia fala que nós temos que ajudar. Eu posso, ao invés de entregar o meu dízimo na igreja e comprar tudo de cesta básica, de alimento para ajudar a viúva, ajudar o órfão, ajudar quem está necessitando? Ou eu tenho que entregar na igreja, a igreja tem essa responsabilidade? Muitos fazem isso, mas não é o certo. O certo é você entregar ao seu sacerdote. O certo é você. Se você quiser fazer por sua livre e espontânea vontade, mas sem ser o dízimo, é diferente. Aí você está fazendo uma oferta fora parte, mas não é o correto. O correto é que nós chegamos e depositamos ali na casa do tesouro. O que o pastor vai fazer? Independente. Muitos questionam e querem saber. Meu irmão, faça a sua parte, entrega aquilo que é de Deus, use sua fé e seu propósito naquilo ali, e o que ele vai fazer é com Deus. É problema dele. É problema dele. Se ele vai comprar Hilux, se ele vai comprar fazenda, é problema dele. Você pode ter certeza que Deus, ele não é injusto. Deus, ele é justo. Ele é justo. Aquilo que você fez, se você deixar lá, a sua bênção vai vir. A sua parte foi feita. Dali para lá é ele Deus. Se ele deixar de fazer, é o juízo dele com Deus. E se ele saber usar, também é a bênção de Deus sobre a vida dele. Aí muitos hoje já mais, pastor está enricando, pastor está isso, pastor está aquilo, fazendas, gado, tudo. Meu irmão, isso é problema dele. Vamos lutar pela nossa salvação, pela nossa vida eterna. Vamos fazer o que a Bíblia diz e vamos deixar que cada um pague por aquilo que ele está fazendo. Vamos deixar de questionar essas formas e vamos executar aquilo que é para nós executar. Aquilo que é o nosso dever, vamos fazer. E aquilo que ele está fazendo, já é com ele. Não depende mais de nós. A partir do momento que nós devolvemos, agora nós não temos mais responsabilidade sobre ele. A responsabilidade é de quem recebe. Tem uma outra dúvida, pastor, referente a esse assunto do dízimo. Um exemplo, esse dia eu escutei essa pergunta que diz assim, eu sou comerciante, eu tenho um comércio, eu compro e vendo mercadoria. O dízimo que eu preciso tirar, por exemplo, o meu comércio chegou no final do mês, eu vi que na renda bruta dele deu R$ 1.500. Só que desses 1.500, eu preciso repor a mercadoria. O meu lucro, na verdade, ele é R$100, R$200. O dízimo que eu vou tirar é de todo o faturamento do mercado ou é só da minha parte? É exclusivamente da sua parte. Não é da renda bruta. Você comprou a mercadoria de volta para poder continuar trabalhando. O que sobrou é que eu tiro os 10%. Exatamente. É da sua fora parte do salário, digamos assim. Você vai fazer ali, vai basear qual foi o seu ganho, o seu lucro, e é daquilo ali, da tua parte. A parte da recompra, do reabastecimento, isso daí é fora parte. Você pode fazer um propósito em cima da sua empresa. Falar assim, não, da minha empresa eu vou ter o meu salário, vou separar, por exemplo, você vai dizer assim, não, aqui é minha empresa, mas eu dessa empresa eu preciso viver dela. Então eu vou botar um salário para mim, digamos assim, R$1.000 é o meu salário, certo? Se passar que às vezes a pessoa vende mais, tudo mais, o girar
da compra e da venda, o lucro pode subir muito mais. Dali, mas o seu salário você taxou, certo? Então, em cima daquele lucro que deu nas suas vendas, ali você vai fazer um propósito. Eu vou fazer um propósito em cima do lucro, do que eu tirei aqui, eu vou fazer uma porcentagem de dízimo. Isso depende de você. Mas a sua obrigação, digamos assim, é fazer com a sua parte. A parte de giro já é separadamente. É porque se fosse tirar de todo o faturamento, ia chegar num ponto que não ia mais ter dinheiro para repor. Exatamente. É por isso que a mercadoria acabou e acabou o dinheiro e não tem mais nada. Exatamente. Por isso que tem que usar a sabedoria, né, daquilo que você está produzindo, daquilo que você está adquirindo. Senão, você vai acabar falindo, né? Chegar no final, você vai à falência e não é isso que Deus quer. Não. Ou seja, Ele nos dá sabedoria para trabalhar conforme aquilo que é o nosso objetivo, né? Então é muito importante isso. Às vezes a pessoa diz, mas e aí, eu sou empresário, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é uma pergunta muito importante essa daí. É porque é uma dúvida, né? Que eu escutei essa semana passada eu não lembro de quem foi. E aí me veio a curiosidade, rapaz, teve essa pergunta no podcast, eu vou tentar incluir ela. Porque eu também já fui comerciante e a dúvida era sempre essa, né? Como é que eu faço para tirar, né? Porque quando você é comerciante pequenininho, ali no comércio do bairro, você não tem muito salário, né? Porque o lucro já é pouquinho, né? Aí como é que faz para tirar? Então você tem que fazer uma maneira de fazer um controle de todas as suas vendas para chegar no final do mês, não, eu vendi tanto, mas o meu lucro é esse. Então você tirar o seu dízimo só do seu lucro. Daquilo ali. Porque se você for colocar de uma forma geral, aí, pensando dessa forma, vai chegar num patamar que a sua empresa... Acabou a mercadoria e não tem mais dinheiro. Está no vermelho, e aí como é que você faz para repor? E aí vai reclamar que eu tô dizimando, mas não está dando certo, não. Não está dando certo. Mas aí a culpa é de quem? Do mau administrador, né? Que não teve conhecimento, exatamente, não teve sabedoria. Exatamente. Então nós podemos fazer, taxar em cima daquilo que nós lucramos, né? Porque... Então, pastor, a pergunta, ele não devolve o dízimo, ele está realmente condenado a esses 3 que alguns falam que é demônio, outros falam que é espírito, etc, etc, está condenado a isso ou, sei, de repente, não sei? De certa forma, ele deixando de devolver, de certa forma, eu nem digo condenado, né? Mas ele está fechando suas próprias portas, né? Ele está fechando as suas próprias portas. E quanto mais você dizima, mais você é abençoado. Mais você está, como diz a palavra de Deus, mais você está progredindo, tanto material quanto espiritual. Porque o material, ele vai junto com o espiritual, segue junto. Então, quando nós estamos bem espiritual, nós estamos bem material também. E se nós estamos bem espiritual, é porque nós estamos fazendo as coisas corretas. Fazendo as coisas corretas, tudo vai seguir corretamente. A partir do momento que ele não está fazendo conforme a palavra de Deus manda e o regime interno da sua igreja também exige, automaticamente ele está se condenando a si mesmo. Automaticamente. Então é muito duro a gente dizer isso, né? Tem pessoas que muitos vão discordar comigo, porque lá, não, mas isso não tem nada a ver. Mas a Bíblia está dizendo isso. É a Bíblia? A Bíblia está falando isso. Eu estou aqui como defensor da palavra de Deus para defender aquilo que ela está nos dizendo. Tanto que se não fosse assim, os nossos antepassados, como Abraão, Isaac, Jacó, todos eles eram contribuintes dizimistas da casa do Senhor. Todos eles devolviam, né? De Melquisedeque para cá, a Bíblia fala que todos eles eram homens que devolviam.
daquilo que Deus... E eles eram homens abençoados, né? Homem próspero. Eu digo que a prosperidade, tanto espiritual quanto material, vem a partir do momento que nós somos obedientes à palavra de Deus, ao que ela nos manda. E se ela está mandando nós fazermos isso, nós temos que fazer sim. Né? Temos que fazer, porque é o correto. O profeta Ageu, não sei se eu devo ter aqui, o profeta Ageu, ele diz a seguinte forma. Olha o que ele diz aqui. Gente, eu não estou usando, porque pensa numa Bíblia da letra pequena, tá? Nem eu nem o pastor eu consegui enxergar, não. A gente vai providenciar outra maior. Aqui lá no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, verso 5, diz assim: olha, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ou seja, quando nós aplicamos o coração nos nossos caminhos, não nos caminhos de Deus, né? Ou seja, nós estamos pensando só em nós mesmos. Ele diz assim no verso 6: semeais muito, mas recolhei pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciai. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Olha as palavras do profeta Ageu. Por que ele disse essas palavras aqui? Ele disse essas palavras aqui por quê? Porque o povo estava voltando do cativeiro e chegaram lá e só se preocuparam em si mesmo, em construir suas casas, vamos fazer isso aqui, vamos erguer, vamos... E ele observando, mas esse negócio está errado. E a casa de Deus, como é que fica? Isolada, abandonada? Porque estava tudo quebrado, tudo desolado. Como é que fica a casa de Deus? Aí ele falou: olha, é por isso que vocês não prosperam. Porque em vez de vocês pensar primeiramente nas coisas de Deus, vocês estão pensando em vocês mesmos. Em construir a melhor casa, em ter a melhor roça, né? Que é naquela época, hoje também, né? A plantação. Hoje ainda. Né? Então vocês estão preocupados em ter a melhor roça, a melhor casa e estão esquecendo o principal, que é a casa de Deus. E é por isso que tudo que você está fazendo não está adiantando nada. Então, meu irmão, um conselho. Primeiro, as coisas de Deus. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. Então, que se enquadre aqui essas palavras, né, para que nós possamos obedecer e seguir conforme a Bíblia Sagrada. Quer ser próspero? Não quer? Não olhe para o pastor, não olhe para o seu livro, não. Faça o que você acha correto, dizime, oferte, sem olhar o que ele vai fazer com aquilo ali. Olhe para você e receba a sua bênção. Seja dizimista, receba a sua bênção para você e você vai ver como a sua vida vai crescer, tanto material quanto espiritualmente. Aquilo que você semeia com fé, crendo, pode ter certeza que você vai receber tudo de volta. Tudo. A Bíblia diz: é 50%, 100%, 200%. Então, é muito bom quando nós temos essa certeza de que fazemos com fé, nós vamos receber. Infelizmente, hoje, muitos estão despregando, né, essa palavra. Esse é o problema. Despregando. Então, facilitando as coisas, isso não é bem assim. Mas o certo é você fazer da forma que a palavra está nos mandando. Olha, rapidinho, que o nosso tempo já foi, mas uma certa senhora ribeirinha, o pastor ia lá de 3 em 3 meses, de tempo em tempo. E ela estava passando muita necessidade. E o pastor chegou, ele sempre visitava, não para ir buscar o dízimo, mas visita periódica, sempre faz. E quando chegou lá, ela não tinha simplesmente nada dentro de casa. Mas ela entrou no seu quarto, pegou o envelopinho do seu dízimo e deu para ele. Está aqui, pastor, meu dízimo. Muito bem. Ele recebeu, ele pegou o dízimo, orou, abençoou ela, e aí
devolver de volta. É certo fazer isso? Com certeza, é certo. Mas ela deveria ter gastado aquilo ali, não deveria? Já que ela não tinha nada, não, eu vou gastar isso aqui, e quando o pastor vir, eu converso com ele e está tudo bem. Ele não vai dizer porque estava faltando o meu alimento, ele não vai achar ruim. Mas ela não fez isso dessa forma que nós usamos fazer. Não, eu vou fazer isso aqui, aí depois eu reponho, né? Que isso aí é uma outra história que a Bíblia diz daquilo que a gente pega emprestado de Deus. O quanto que tem que devolver. O dízimo e oferta, a gente vai ter que conversar com a nossa produção, porque meia hora não está dando certo, não. Muito conteúdo para pouco tempo. Pouco tempo. Tá? Então, só encerrando isso aqui. Então, veja bem, ela fez o certo. Ela foi lá, pegou, ela necessitava, mas ela pegou, entregou para o pastor. O pastor orou, recebeu e devolveu para ela. Então, ele fez o certo. Se eu tivesse pegado e levado embora, eu diria que ele estava errado. Né? Mas ele... Não, mas é meu disso. Não, eu já orei e já recebi. Você já fez a sua parte, eu já fiz a minha. Agora eu vou fazer a minha parte. Agora eu vou te abençoar. Devolver de volta. Então, é assim que deve ser feito. Falta muito pastor assim. Falta muito pastor assim. Pastor, como a gente disse, infelizmente nosso tempo é extremamente curto para um assunto tão delicado como esse. Mas espero que você tenha tirado sua dúvida. A gente vai voltar com mais tempo para falar sobre esses e outros assuntos que a Bíblia que a Bíblia faz com que a gente tenha essas dúvidas no coração e a gente não sabe a quem perguntar. Então voltamos a dizer, o WhatsApp para você mandar a pergunta é o 993055086. Então mande sua pergunta, a sua dúvida, que a gente vai aqui da melhor maneira possível debater em cima da Bíblia, dentro da palavra de Deus, tá? Não acima disso aí. E nosso canal no YouTube é o podcast Unidos em Cristo. Você pode curtir, compartilhar, comentar, pode deixar sua pergunta lá também, que a gente vai olhar também, tá bom? Pastor Isaías, eu recebi uma pergunta em forma de vídeo, já vou deixar aqui para você ficar curioso e o pastor começar a estudar. E é outro assunto também muito polêmico e delicado. No vídeo, a pessoa fala mais ou menos em qual é o dia de adoração a Deus, baseado na Bíblia, sábado ou domingo? Não precisa nem responder, você fica na curiosidade, que a gente vai voltar na próxima terça-feira com o pastor Isaías. Pastor Isaías? Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, né, de poder estar aqui se expressando, de fazer aquilo que eu gosto, né, que é explicar a palavra de Deus para aqueles que têm dúvida. Né? É uma coisa que eu gosto e eu agradeço a Deus, né, por abrir essa porta e dar essa oportunidade a nós. Desde já agradeço também a Vossa Senhoria e a toda a equipe, né, que comanda esse podcast. Muito obrigado aos familiares. E o meu grande abraço a todos aí, os nossos ouvintes, né, que nos assistem, que nos seguem. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, o seu ministério, o seu trabalho, a sua empresa, em nome de Jesus. Amém. Você que está nos acompanhando, quer sentar aqui com a gente, bater um papo sobre a Bíblia? Pastor, dirigente, padre da sua congregação também, é Unidos em Cristo, então é todo mundo unidos em um único propósito. 993055086. Liga que a gente vai agendar e você vai vir aqui fazer uma conversa sobre a Bíblia, bate-papo bem legal. Amém? O espaço é para todos. O espaço é para todos, não tem divergência de placa de igreja, de denominação, não, tá bom? Então fiquem todos com Deus, uma ótima semana para todos vocês e até a próxima edição do podcast Unidos em Cristo.